Olá, tudo bem? Começando mais um Contando História com Gabriel Carrara. Hoje nós vamos falar sobre a atuação dos pequenos construtores e o desafio legislativo. E nada melhor do que a gente trazer Mirna Rúbia da CCA. Tudo bem, Mirna? Bom dia, aliás, Bom bom dia, boa dia, tarde, boa boa noite. tarde, boa noite. Realmente é um desafio estar aqui, trazer para vocês o que nós enfrentamos aí fora no mercado é muito satisfatório, né? Trazer a CCA, mostrar o trabalho dela, né? O que ela vem fazendo nesses 8 anos de fundação é muito importante para o mercado. O que significa essa sigla aí, CCA, para o pessoal entender? É a Associação Catarinense dos Construtores, Pequenos Construtores e Afins. Quando a CCA nasceu, há 9 anos atrás, a gente tinha um desafio muito grande, porque o pequeno construtor ele estava desamparado, tanto em Joinville, tanto em Santa Catarina, como a nível nacional. Então a CCA ela veio justamente para atender as dores do pequeno construtor. E Hum. na época Joinville era o que mais estava pegando, porque nós estávamos numa questão da lote, de fazermos leis para gerir o mercado. E isso nos afetava como pequeno construtor, porque nós não tínhamos quem nos defendesse. Nós tínhamos grandes sindicatos que defendem e defendiam na época os seus grandes construtores, mas o pequeno ele era esquecido. E nós representávamos na época mais de 45% da construção civil, tanto do município de Joinville quanto no estado e a nível nacional, né? Então Que nós é a turma do geminado, principalmente, né? principalmente a turma do geminado. Nós fomos conhecidos, né, o pequeno Uhum. construtor ele foi conhecido aqui na nossa região e em Brasília também, como a turma do geminado, porque a gente veio com uma nova concepção construtiva, que no mercado era totalmente novo, né, e porque as pessoas estavam acostumadas a morar em pequenos apartamentos, mas em pequenas unidades chão, ninguém estava acostumado. E nós Uhum. trouxemos essa concepção, né, 3 metros de largura, é muito pequeno, não dá para fazer nada, e realmente nós conseguimos desmistificar isso para o mercado, porque hoje nós estamos falando de 3 metros de largura na parte de baixo, mas nós temos um piso superior, onde a gente também tem 3 metros de largura. Se eu Uhum. descer lado a lado, nós temos uma casa de 6 metros, né? Uhum. Então, o pequeno construtor trabalhou muito isso. E eu vou te dizer, a gente trouxe muito, como é que eu vou te falar? A gente trouxe muito, Eu acho que possibilitou, né, Mirna, a questão da moradia, né? Porque sim, assim, ó, se a gente for pensar, o custo do terreno, ele aumentou muito. Então, sim, eu acho que o geminado, ele veio muito para ajudar a baixar esse custo, né? Esse custo da construção, o custo de trazer a possibilidade, né? A gente pega um terreno aí, você constrói 3 geminado, 4 geminado, e daí você consegue baixar o custo da venda do imóvel, né? Então, o geminado, para mim, ele ele traz uma questão social muito forte, né? E não só para o baixo valor, mas eu acho que para o alto valor. Porque até quando a gente fala em geminados daí maiores e tudo mais, eles só seriam possível, só seria possível dela morar naquele local e com geminado com toda aquela estrutura, porque é geminado. Porque se fosse uma casa sozinha, ele já ia ter um peso muito alto do terreno, né? Então, se a gente for pensar assim, hoje um terreno bem localizado, no mínimo 500 mil. Então, de largada, o cara vai ter que gastar 500 mil mais a casa. Agora, se a gente for falar de um geminado, isso aí se divide por 2, se divide por 3, e aí o custo do imóvel fica muito mais acessível para as pessoas, né? com certeza. E assim, ó, qual é o diferencial que eu sempre vendo para o meu cliente e para o meu associado? A diferença do geminado, eu não tenho vizinho em cima que me incomode, eu Uhum. não incomodo um vizinho embaixo porque eu não tenho, e eu tenho uma liberdade independente do nível do geminado Minha Casa Minha Vida, médio e alto padrão, eu tenho a possibilidade de fazer o que eu quero.
né? Ele é um condomínio, mas eu posso lavar o meu carro a hora que eu quero, eu Uhum. posso receber uma visita a hora que eu quero, claro que respeitando toda a dinâmica de morar lado a lado. Mas eu tenho essa possibilidade, o cliente final. Não tem taxa de Não condomínio? tem taxa de condomínio, então assim, ó, é uma forma de morar que Joinville não tinha, né. Uhum. Nós tínhamos as casas de terrenos grandes, nós tínhamos os apartamentos, mas o geminado veio com o pequeno construtor. Tanto é que tem gente que faz ainda a parte da sala faz aquela parte comercial e ainda mora, quer dizer, ele é muito dinâmico, né. É, ele é muito dinâmico e assim, claro que ele houve melhoras no decorrer do tempo, Uhum. né? Então hoje a gente trabalha com imóveis com terrenos mais compridos, mais curtos, mas ele veio sendo um diferencial para o Uhum. mercado. E no momento que nós conseguimos trazer isso para o nosso cliente, a gente percebeu que a gente começou a incomodar. Né? A gente Uhum. começou a incomodar a questão das grandes construtoras, porque nós estávamos levando um nicho de mercado que antigamente era dela, né? Do imóvel mais simples, do padrão mais Minha Casa Minha Vida, e nós começamos a incomodar. E aí a gente percebeu que a gente precisava se defender no mercado, senão nós íamos ser engolidos pelo mercado Uhum. e a opção que nós tínhamos era estar cada vez mais juntos para poder brigar pelo nosso trabalho e pelo aquilo que a gente acreditava, né. Sem dúvida. É assim, eu acho que você faz um trabalho, assim, de bastidor muito legal, né, acompanhando a legislação, as alterações, né, ajudando a somar, né, um trabalho que você faz aí. Você entrou como conselheira da Eu sou sus vice-conselhe eu sou suplente de conselheira, já fui certo. conselheira na gestão passada, Uhum. mas eu assumi uma câmara dentro do conselho da cidade, né, Ó, que que maravilha. é uma câmara da construção e ordenamento, né. Uhum. Então é uma importância muito grande, porque a gente tem que acompanhar, né. Uhum. Muitas vezes o mercado ele é pego de surpresa, isso não pode mais acontecer. Sabemos, né, Mirna. Oh, Fomos cada dia fomos mais. pego ali pela história a gente estava falando aqui no bastidor a história do cartório, né. Fomos É. pego de surpresa com o aumento de cartório, estamos ainda na briga, né, estamos lá batendo, mas, como o acompanhamento ele é importante, né. Muito importante. E assim, como a gente comentou, né, a gente, quando a coisa cai no colo da gente, já definida por os órgãos públicos, tal, a gente não tem a nossa ação fica muito mais restrita. Mas quando a gente pega a lei, a nova legislação no meio do caminho, a gente consegue fazer um trabalho muito mais eficaz, né. A mudança é muito mais rápida do que depois, Uhum. Não, né. sem dúvida. E é por isso que é importante o acompanhamento e entender também a necessidade do construtor, né. O que que ele entende que realmente seria bom para ele, né, porque não adianta simplesmente a gente acompanhar e não entender o ponto lá embaixo, né. É, a dor, né, É. eu digo assim, que é a dor do mercado. A dor do mercado, ela vem para nós como associação, ela vem através dos nossos associados numa reclamação, num questionamento, por isso é importante de estarmos juntos, né, Uhum. porque às vezes a dor de um não é mais a dor do outro, porque o outro já conseguiu resolver, mas Uhum. quando ele transmite isso, quando ele repassa essa informação, o negócio fica mais fácil. Né? O direcionamento dos resultados daquele outro parceiro fica melhor. E a associação ela vem justamente isso, né? Ela vem trazer essa facilidade para o mercado, né, da construção civil. Quando nós fundamos a CCA, eu sou uma idealizadora, sócia fundadora, já fui presidente da CCA. A gente também formou a nível nacional a FENAPEC, que é a Federação Nacional das Hum. Pequenas Construtoras. Eu fui diretora e depois fui vice-presidente da FENAPEC. Então, eu lembro assim que a questão da pavimentação dentro do programa Minha Casa Minha Vida, ele caiu no colo de todo mundo, da noite para o dia ele caiu. E é impactante, né. Foi muito, porque nós estávamos com projetos andando, terrenos negociados para construir, e o que que a gente percebe? É que caiu o nosso colo. Aquilo veio, caiu e estourou. E nós tivemos que correr, aquilo que eu falei anteriormente, nós tivemos que correr atrás. E quando a gente formou uma federação a nível nacional, a gente já não, hoje você já não vê isso acontecer no mercado.
Por quê? Porque quando a gente tá lá o pessoal tá lá em cima, já sabe do que tá sendo rodado em Brasília, o que está sendo discutido, a gente já tá lá para amparar. Então já não se cai mais as bombas nos nossos colos, Uhum. né? A gente já consegue administrar isso antes de cair aqui no mercado. E é a mesma coisa tanto dentro do estado quanto dentro do município. A partir do momento que você acompanha, que você está lá na Câmara de Vereadores, que você tem uma parceria com o executivo, que você está nas secretarias, né? Ou que você está no conselho da cidade, esse acompanhamento é muito maior. Então a gente já sabe, a gente já traz a nossa contribuição para que isso venha atender todas as demandas, né? Atender a demanda do mercado, a demanda do construtor, a demanda dos órgãos públicos, né? Porque nós não temos como segurar o progresso na nossa cidade. Uhum. A gente escuta muito isso. Ah, Joinville não pode crescer. Não temos como segurar. O que nós podemos fazer é ajudar o município a crescer com responsabilidade Uhum. dentro das leis, né? Porque eu quero um Joinville para o meu neto, eu quero uma Joinville para o Brasil, né? Uhum. Nós somos uma cidade que temos tantas coisas boas, né? Nós somos a melhor em tantos aspectos, mas nós temos que ser a melhor para o nosso povo daqui também, Sim. né? Eu lembro que um dos caminhos, assim, a gente conversando com o construtor, e uma migração que está acontecendo muito, até pelo impacto da Caixa, de financiamento da Caixa, o pessoal saindo do Minha Casa Minha Vida, que antes eu acho que era um carro-chefe dos pequenos Isso. construtores, e hoje eu já entendo que não é mais tendência. Hoje, para você achar um geminado Minha Casa Minha Vida, é procurar agulha no palheiro. É difícil, porque o construtor fala que não fecha o cálculo, né? Assim, o valor não bate. A Caixa acabou fazendo algumas mudanças para melhorar o enquadramento, né? Até para possibilitar ele continuar, as pessoas conseguirem comprar pelo programa Minha Casa Minha Vida, né? É, e assim, mas eu vou dizer para você, hoje o meu mercado, o meu associado, tudo que ele constrói dentro do programa, ele vende, ele não pisca o Uhum. olho, porque nós temos uma grande demanda ainda disso, mas o que acontece é justamente essa questão dos custos. Então, a Caixa, ela trouxe para nós um patamar de aumento do Minha Casa Minha Vida, hoje a gente tem imóvel de 500 mil que se enquadram, né? Uhum. Mas aquele valor mais baixo, aquele valor menor, está cada vez mais difícil, né? Porque nós temos, claro, automaticamente, quando o produto ele tem uma boa procura no mercado, existe uma valorização por trás, né? Dos Sim. terrenos, do imóvel em si, depois que nós vivenciamos aí o período da Covid, nós tivemos um aumento extraordinário, né, na questão de produtos, né? E hoje nós estamos enfrentando no mercado uma escassez da mão de obra, né? E isso tem afetado o grande, o pequeno e o médio construtor, né? Uhum. Não é uma demanda só do pequeno, é uma demanda de mercado. Sim. Eu acho que geral, né, Mirna, quando a gente fala de mão de obra, e eu acho que eu falo que até de mundo, né? É, Não tem mão de obra, né? Eu acho que a história da internet, ela, infelizmente, isso ela acabou tirando essa mão de obra braçal que a gente fala, né? sim. Ninguém mais quer carregar peso, essa é a grande verdade, né? Todo mundo quer ficar, às vezes. E eu vou te falar, também tem um lado bom, porque o cara que está aceitando carregar peso tá ganhando muito dinheiro, Tá, né? ele está sendo Porque muito mais é, valorizado. hoje o bom profissional, o pedreiro profissional, cara, ele escolhe a obra que ele vai Isso mesmo. pegar, ele tem um bom ganho, muito melhor do que o pessoal que está no escritório trabalhando, mas muito melhor. Mas aí entra a questão da disponibilidade, de você Uhum. querer assumir esse mercado, né? Sim. E a gente vê muito. Hoje, o meu pequeno construtor, ele tem equipes de trabalho. E ele não se desfaz da equipe. Nós Uhum. temos grupos dentro da CCA de discussão, e aí a gente percebe muito: olha, gente, eu tô com uma equipe que ela está disponível num período X. Se vocês quiserem, a gente pode, né, negociar com Uhum. eles. Então, assim, porque eles não querem, ninguém fica hoje fora do mercado da construção civil se é um bom profissional. E se entende que isso cada vez mais vai trazer um ganho financeiro para a vida dele, né? Uhum. Então, a importância disso, de a gente trabalhar
trabalhar hoje a questão da mão de obra na construção civil é muito importante, porque a gente vê hoje em grandes centros maiores do que o nosso, é que existe uma industrialização iniciando uma industrialização da construção civil, e isso vai afetar muito o mercado de trabalho. E a gente quer que isso, a gente precisa que isso aconteça, mas ela não pode vir quebrando tudo, né? Então, Eu acho que assim, ó, é tudo questão de profissionalização, né, Mirna? Quem que vai ganhar dinheiro? O profissional que tiver antenado, né? sim. Vão vir novos equipamentos, novas formas de construir? Já está vindo, nós já temos aí. Quem que ganha dinheiro? O cara que está na frente, o cara que se especializa, o cara que estuda. Eu acho que aqui em Joinville a gente tem bastante escolas, bastantes pessoas dando treinamento, qualificação. Uhum. Quem está nessa área, de novo, é uma área para se ganhar muito, não é pouco dinheiro, muito dinheiro, né? Eu tenho um amigo meu que brinca que fala assim: eu nunca imaginei ver um encarregado andando de Mercedes, né? Brincadeiras à parte, é porque o giro está muito grande, né? Tem muita obra acontecendo, a mão de obra é escassa, o valor do cara aumenta, tá tudo certo, faz parte do jogo. Então, de novo, quem entende que gosta dessa área, cara, se profissionalize que você vai ganhar muito dinheiro, né? Mesmo que as tecnologias venham, sempre vai ter o fator humano ali para ser Indispensável, que né? vai ser o direcionador, né? E nós estamos vamos lá, nós estamos num estado abençoado por Deus e bonito por Sim. natureza, né? Nós temos uma região, Santa Catarina, imagina, nós pegamos neve em São Joaquim, né? Uhum. Em Bom Jesus da Serra, e pegamos praia em Florianópolis, isso tudo no mesmo dia, com questão de horas de Uhum. diferença. Então, Santa Catarina, ela é um paraíso dentro do Brasil. Né? Todo mundo quer morar em Santa Catarina, todo mundo quer morar perto da praia. E nós, estando em Joinville, nós temos uma importância muito grande, porque aqui ninguém fica desempregado. Quem quer trabalhar, vem para Joinville que vai conseguir trabalhar. Né? Ou quem está aqui em Joinville não fica sem ter um trabalho. Então, isso nos traz uma visibilidade aí fora para o mercado, a nível Brasil, muito grande. Né? Então, se você olhar hoje, nós somos um canteiro de obras. A gente começa, desce Curitiba, começa e vamos até Curitiba, Itapuá lá. e até lá embaixo, a gente, por conta do Cresci, né, a gente tem os nossos delegados, e eu tenho um delegado lá de Passo de Torres, até mandar um abraço para ele. Cara, um mercado bombando e forte, e as coisas acontecendo. A gente hoje tem uma invasão no bom sentido do gaúcho, né? O gaúcho depois, infelizmente, do que aconteceu É lá, verdade. muitos não querem mais investir no estado, estão vindo para Santa Catarina. E tá vindo, e eu vou te falar, e o empresário aí que souber aproveitar, vai buscar mão de obra lá no Rio Grande do Sul, Vai. porque se você falar pro cara que você vai dar emprego em Santa Catarina, não tenho dúvida que ele vem. Já na corretagem está acontecendo, tem muito corretor do Rio Grande do Sul vindo para cá, imagina a mão de obra, né? Então, é saber trazer isso daí, né? A É. gente teve, aqui na nossa região, a gente teve uma invasão paranaense, uma época, e eu acho que agora a gente vai ter uma boa safra aí de gauchada vindo para cá. E eu sempre digo assim, ó, o Sul ele se apresenta diferente, né? Nós somos uma região do Brasil muito próspera, né? Hum. Infelizmente, o Rio Grande do Sul tem sofrido nos últimos tempos com catástrofes. Nós tivemos a enchente do ano passado, tivemos Uhum. esse ano a questão da seca, mas assim, a gente ainda é uma região muito próspera, Sim, né? E cada vez mais Santa Catarina tem se destacado. E nós fizemos isso acontecer, sim. porque é aquilo que eu digo, a importância hoje da construção civil no mercado a nível nacional, nós só perdemos para o agronegócio, né? Uhum. Agronegócio não tem como nós superarmos ele, mas nós estamos em segundo lugar. E Santa Catarina Tanto tem é que o pessoal do agro investe no mercado no imobiliário. mercado imobiliário. E nós estamos aqui justamente sendo aquilo que eu falei antes, a gente está sendo visto. Né? Eu sempre brinco quando eu vejo uma propaganda do governo, tanto de Santa Catarina quanto estadual, falando, né, de Joinville ou de Santa Catarina, tem que ter cuidado, porque daqui a pouco Santa Catarina e Joinville vão estar cheios. E nós precisamos nos preocupar com a infraestrutura do nosso estado. Uhum. Né? Nós temos que ser bons para o Brasil afora, mas nós temos que ser bom para o nosso povo. Sim, sem Né? dúvida. Fazer um ordenamento
de forma organizada, de forma séria, de forma planejada, e eu acho que é essa a importância de a gente estar sempre acompanhando esse Isso. processo, né. Eh, as cidades vão crescer, né, Não eu temos acho que como se a gente limitar. olhar o mundo, é o que acontece, as cidades vão crescer. Se não crescer, para a gente é um pânico, porque se a cidade não cresce é porque ela envelheceu, e aí a gente vai ter evasão de pessoas, quer dizer, como a gente vê na Europa. Eu Uhum. acho que muita gente olhar para fora para a gente entender aqui dentro, né. Então se a gente pegar hoje a Europa tem um problemaço, né, por quê? Porque as pessoas não querem ficar lá, a população está envelhecendo, Envelhecendo. quem que vai tocar o país, né? Então o Brasil, acho que a gente tem uma oportunidade na mão, Santa Catarina também tem. A gente tem gente do norte vindo muito para cá, gente do nordeste, né, querendo vir morar aqui, querendo estar aqui, e a gente tem que estar preparado para receber. Com A certeza. pergunta é: como que nós vamos se preparar, né? Eu fiz uma rodada aí pelo estado, e aí eu vi que alguns municípios, cara, eles estão se preparando, recebe pessoal da Venezuela, gostam de ter esse pessoal lá, pessoal do Haiti, mas se prepararam para isso. Então a gente Sim, tem que fazer políticas públicas pensando em como é que nós vamos trazer esse pessoal, como é que a gente vai recepcionar, porque a característica de Joinville é uma cidade de imigrantes, sim. né? Ela foi construída por imigrantes, foi construída por pessoas de fora. Então hoje, como é que nós vamos pensar Joinville para daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, né? Vai ser esse padrão de construção mesmo, né? O geminado é o caminho, né? Como é que a gente pode pensar de formas de melhorar? Então, eu acho que esse é o caminho que a gente tem que ir desenhando e construindo, né? E por isso a importância de cada vez mais eu sou apaixonada pelo associativismo, né. Eu Uhum. sou de Chapecó, né, de uma região que na minha época, quando eu morava lá, era muito longe das áreas, né, das grandes cidades. Então a gente acabava tendo que juntar forças para poder fazer as coisas acontecerem lá, né. Hoje já é um destaque a nível nacional Chapecó, e principalmente dentro da construção civil também. Uhum. Mas eu trago muito isso que a gente tem que estar unido, né. Eu defendo o pequeno construtor, a CCA defende o pequeno construtor, o Sinduscom defende os grandes construtores, nós temos a Assim que defende os corretores, nós temos o Cresci que trabalha por nós também. Então, assim, quanto mais nós estivermos unidos, mais fácil nós vamos enfrentar os problemas que Uhum. tem aparecido no mercado, né. Então acompanhar, as legislações, as mudanças, verificar como está acontecendo a nível Brasil, o que está gerando, rodando, fora do nosso perímetro, né. Uhum. Eu acho que é muito importante a gente ter essas ações. Eu lembro que quando a CCA nasceu, foi na época da lote, nós tínhamos um pequeno desajuste, né, Uhum. então nós tínhamos os pequenos construtores e os grandes construtores. Então era meio assim, nós contra eles. E com o passar do tempo a gente percebeu que as nossas, dificuldades em 90% dos momentos eram iguais, né. Uhum. Então por que que nós vamos bater na porta de uma SAMA, um dia vai um grupo, outro dia vai outro grupo? Vamos sentar, vamos organizar, vamos Perfeito. trabalhar em parceria, por quê? Claro que vai ter momentos que a demanda, né, dos pequenos, vai ter momento que a demanda é dos grandes, demanda dos corretores, mas o que que a gente percebeu? Que juntos somos mais fortes, né? Uhum. Então, quando a demanda é do mercado em geral, vamos trabalhar junto nelas, né? Quando a demanda é específica, cada um trabalha no seu. Mas a importância de sabermos que hoje a gente pode conversar de igual para igual, sentarmos numa mesa e discutirmos dificuldades ou a melhoria do mercado de igual para igual, é satisfatório. E é um crescimento para a nossa região. Ah, sem dúvida, né? É, principalmente quando a gente vai pensar no planejamento da cidade para o Pro futuro, futuro. é essencial ter esse acompanhamento, né? Porque uma alteração lá, o impacto pode ser muito grande, né? Muito grande. Então, é primordial esse acompanhamento, esse entendimento, para se chegar na melhor fórmula, né? Sim, E junto a gente consegue fazer a diferença, né? com A gente, certeza. quando entra no Crescer, a gente tem muito esse pensamento, né? De trazer as associações, trazer os núcleos para junto da gente e a gente junto pensar o melhor caminho para andar. O nosso presidente Marcelo Brognoli, ele fala um negócio que eu levo junto comigo. Tá cada um num barco, mas todo mundo remando para o mesmo sentido,
sim. né? Então não adianta um querer virar o barco. Não, cara, a correnteza leva, então vamos remar junto, vamos pensar junto que a força fica maior, né? Sim, sim. E nós conseguimos fazer diferença, né. Uhum. Eu sou do interior e lá se diz que uma andorinha sozinha não faz verão. Mas quando a gente está unido, quando a gente está com os mesmos pensamentos, os mesmos objetivos finais, nós conseguimos transformar, né. Uhum. E e isso é uma constante em qualquer setor, né, não é só na construção civil. E eu acho que a gente cada vez mais tem que trabalhar em parceria, porque junto a gente cresce ou a Uhum. gente padece, né. Uhum. Então vamos crescer juntos, mas crescer com responsabilidade, crescer com ordenamento para que nós possamos, nós não podemos viver só o hoje, Uhum. nós temos que aprender com ontem, viver o hoje e pensar no amanhã, porque o amanhã está aí já, amanhã ele está batendo na porta, Exatamente. né. E eu falo que a grande diferença para mim do pequeno do grande é que o pequeno, o impacto para ele é muito rápido, né? Porque a Uhum. construção dele é de 6 meses, no mais tardar 1 ano, né? O Isso. construtor é 3 anos, né? Às vezes 4 anos. Então ele consegue diluir o impacto, né? Eu acredito que na pandemia o impacto foi muito grande, né? A gente teve um aumento de preço de material de construção, teve alguns casos que foi 200, 300%. Então o cara tinha planejado, às vezes, construir um geminado num valor X, chegou um momento que ele teve que falar: não, vou ter que Aumentou. destratar com o cliente porque eu já não consigo entregar no valor que eu vendi para ele. Hoje, o meu custo é maior do que o valor que eu vendi o imóvel para ele, né? E isso acabou afetando todos nós, né, Uhum. porque os aumentos, salariais não acompanham os aumentos do Uhum. mercado, né, aquilo que a gente sempre fala, né, quando o corretor faz uma venda, o salário para entregar daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, o salário do cliente ele vai aumentar pouca coisa, Uhum. mas o valor do produto, ele não tem a gente não tem como segurar, né, o Uhum. aumento. Então lá no final, o meu construtor, ele tem que trabalhar muito bem isso em planilha, em estudo, para que ele também não leve um problema financeiro para ele posteriormente, Uhum. né. Então isso é a importância de a gente acompanhar o mercado. E é aquilo, né, a gente sempre tem que pensar para frente, a gente sempre tem que se preocupar com o amanhã, aquilo que eu falei antes, né. O amanhã já está aí na porta. Uhum. E nós trabalhamos, moramos num país onde que economicamente a gente não tem uma estabilidade, né. Então todo mês, todo de 15 em 15 dias a gente tem uma surpresa. Tanto é que os melhores CEOs do mundo, na época de crise, o pessoal traz brasileiro, porque aqui a crise pra gente ela já é in natura, Isso mesmo. né. E a gente tem uma facilidade, né, a gente consegue trabalhar 2 3 coisas, 2 3 soluções ou 2 3 problemas ao mesmo tempo, né, buscando a A solução gente faz deles. do o limão uma limonada, né. Isso mesmo. Então eu vejo cada vez mais a importância de acompanhamento, sabe, de conhecimento, de troca de Uhum. experiências. Isso que você faz aqui é muito importante, porque cada dia mais as pessoas estão percebendo que elas têm que conversar, que elas têm que descobrir, né, o que está acontecendo por aí. Então, a gente acompanha aqui contigo corretores, construtores, hoje, né, algumas associações eu já vi, e isso é importante. A gente tem que divulgar, a gente tem que fazer o mercado entender que a gente está aqui. É, eu sempre falo, né, quando a gente está lá na ponta lá, vendendo, acontecendo a coisa, existiu todo um movimento por trás para aquilo acontecer, né. Quando o cliente está lá negociando um preço, ele tem que entender que existe todo um ecossistema funcionando para que aquela obra esteja pronta, né. Aquela obra para acontecer, existe toda uma infraestrutura, um pensamento, né. Quando a gente fala de financiamento, quando a gente fala de cartório, pô, nós estamos lá na ponta brigando, tentando fazer com que o preço seja melhor, para que a gente oportunize um negócio melhor para as pessoas, né. Então, existe um trabalho de bastidores, esse trabalho de bastidores eu sempre falo, né, é aquele de a gente sair do sofá, em vez de ficar reclamando e fazer, o que que dá para fazer diferente, né. Sim. "Pô, isso aqui tá ruim, vamos lá, vamos conversar", a gente estava falando aqui no bastidor a história de ir para Brasília, né. Uhum. Nem sempre a gente vai para Brasília sabendo com quem que a gente vai falar. A gente só vai com um problema e sabendo que a gente tem que trazer uma solução.
E aí lá a gente vai achando o caminho, vai buscando pessoas, vai abrindo portas para se chegar a uma solução plausível aqui na ponta, né? É, E eu falo assim, esse meu andar na parte política, eu aprendi assim que muitas vezes o político não entende nem o problema que está acontecendo aqui na ponta. Então, se não tiver alguém do mercado explicando, cara, ele vai ficar, para ele tá tudo certo, né? Ele aprovou aquele negócio, para ele não, porque ele não vive aquilo no dia a dia. Então, como é importante ter uma associação dedicada a isso e ter pessoas falando sobre isso, né? Nos municípios, no estado ou até nível federal, conversando e mostrando para as pessoas o quanto que aquilo vai impactar. Porque é muito fácil a pessoa falar assim, eu quero ajudar, um político vai lá e fala, eu quero ajudar a parte de habitação. Mas na prática, ó, como é que ele ajuda? Não é só dando emenda. Às vezes, com uma aprovação de projeto de lei, pô, ele vai facilitar um monte a nossa vida aqui embaixo, com né? certeza. E a gente tem vivenciado muito isso. Eu vou te contar uma história rapidinho. Quando a CCA foi realmente fundada, foi quando nós tivemos, eu lembro assim, ó, claramente, foi numa segunda-feira de manhã, eu sou corretora de profissão, eu recebi uma ligação de um engenheiro aqui de Joinville, que nós já tínhamos conversado na questão da lote, já tínhamos criado um grupo de discussão ali, né? E ele disse, Mirna, você sabe o que aconteceu? Eu digo, não. Eu era corretora e correspondente caixa no bairro Vila Nova. Mirna, nós não podemos mais financiar imóveis sem pavimentação a partir de hoje. Eu digo, não, tu tá brincando. Não, menino, a gente não pode. Saí, né? Saí de casa e fui direto na Caixa, porque meu escritório era na frente. Chamei o gerente da Caixa. Ele me disse o seguinte: não, isso eu não sei, não chegou para mim ainda. Pois é, mas já chegou para nós. E a gente precisa verificar isso. Naquela época nós tínhamos projetos, nós tínhamos terrenos comprados, já, né, imóveis já em plano de venda, já estávamos com o sonho da casa própria na cabeça de muitas pessoas, né? E aí aquilo nós íamos perder da noite para o dia, nós íamos perder a linha de financiamento, que era a melhor linha de financiamento do Minha Casa Minha Vida. E eu lembro assim, ó, que em 3 dias, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Em 3 dias, com aquele grupo de discussão que nós tínhamos ali, pelo WhatsApp, nós juntamos 11 mil reais. E montamos um grupo de representantes daqui da cidade de Joinville, Tijucas também nos ajudou bastante, e fomos para Brasília. Nós fomos para Brasília, batemos em Brasília, como a gente já tinha conversado com algumas associações de pequenos construtores a nível Brasil, a gente foi todo mundo para Brasília, né? A gente chegou lá em Brasília sem eira e sem beira, como a gente fala, né? Mas chegamos lá, juntamos forças a nível nacional e conseguimos chegar onde nós precisávamos chegar, né? Tanto é que nós, depois disso, a gente conseguiu prorrogar esse prazo por mais 5 anos. Né? E a gente continuou batendo, aí a gente foi atrás de deputados, senadores, a gente não conseguiu mudar a lei, mas a gente conseguiu trabalhar para que esse impacto não viesse naquele momento onde a gente não esperava. E foi ali que nasceu a CCA. E ali também nasceu a FENAPEC, porque a gente percebeu que a necessidade não era só nossa aqui de Santa Catarina, era uma necessidade do Piauí, do Acre, da Bahia, né, de Goiás, do Paraná, né? Então a gente percebeu que isso ia afetar o mercado a nível nacional. Né? Então, a importância de a gente acompanhar hoje, não deixar isso mais acontecer, é essencial. Nós nos fomos pegos de surpresa há um tempo atrás com a questão do aumento dos emolumentos em Santa Catarina, né? Mas a gente só soube quando ela já tinha sido aprovada. Foi feita na calada da noite, como a gente brinca, né? Calada da Um noite. projeto que é aprovado em menos de 3 semanas é a famosa calada da noite, ainda no final do ano, né? Não, e assim, quando a gente foi cobrar isso dos nossos deputados, você estava presente lá também, muitos deles nos disseram o quê? A gente não tinha nem prestado atenção, a gente não tinha nem reparado o impacto que isso ia trazer. Então, se nós não estivermos lá acompanhando, lendo, fazendo visita, conversando, isso vai acontecer sempre. Sim. Então, a importância da gente acompanhar, da gente trocar informações, da gente vir aqui conversar, esclarecer as coisas,
é aquilo que eu falo, ela é essencial para o nosso mercado. Uhum. E nós fazemos isso acontecer. São as associações com seus representantes que vão brigar com isso. Né? Então, nós temos que estar cada vez mais unidos, cada vez mais com informações frescas, né? E aí, acompanhar, deixar a nossa casa, deixar o nosso bem-estar para brigar pelo todo. Porque assim, ó, isso vai impactar lá na ponta para o cliente, né? E obviamente que o cliente não conseguindo comprar vai impactar a gente, né? E às vezes pode parecer para o deputado que aquilo ali é insignificante, mas é mais um aumento dentro de uma cadeia que a gente já tem aumento a todo momento, né? Aumento, deu não sei o que, aumenta o cimento. Pô, aumentou o cimento, cara, a proporção. Porque o projeto, principalmente Minha Casa Minha Vida, quando a gente fala ali da faixa 2, ele é muito apertado. Sim. A margenzinha dele é muito apertada. Qualquer alteraçãozinha, né? E às vezes não tem esse pensamento. A história do cartório, para mim, foi muito clássica, sabe? Não ter esse pensamento do cara da ponta, né? Não pensar nesse cara da ponta, né? Teve um aumento abusivo, algumas taxas aumentaram quase 300%, né? Inviabilizando, teve assuntos que foram inviabilizados, né? Sim. O cara hoje, para regularizar um imóvel, antes ele fazia no cartório, muito simples, muito barato para regularizar, hoje vai ter que fazer via judicial. Quer dizer, o judiciário criou um próprio problema para ele, porque o pessoal vai parar de fazer em cartório e vai lotar a justiça. É mais lento e é mais caro. Sim. E o mercado fica enfraquecido. Por quê? Porque um local que a gente poderia estar organizando vai continuar bagunçado, porque daí o cara não vai querer gastar aquilo, vai fazer contrato de gaveta, que é o famoso contrato de gaveta, que não é registrado em cartório. Então, olha o tiro no pé, sem pensamento, sem planejamento e sem conversar quem é do mercado. Sim. Né? É aquilo que você falou, a hora que estava a lote ali, né? Lei de Ordenamento territorial. Como é importante ter pessoas do mercado ali acompanhando. Por quê? Porque se a gente só deixar a política pública em si pensar, óbvio, eles vão pensar no melhor para eles. E tá tudo certo, cada um vai pensar com o melhor. Sim. Mas é por isso que é importante ter representantes de cada setor para se pensar junto e chegar no denominador. Não é a ideia da Mirna que vai ser lá, não é a ideia do Carrara, não. É um consenso entre a gente para chegar na melhor proposição, né? Com certeza, e eu visualizo muito a questão de nós estarmos presentes. A gente tem que deixar claro, a gente sabe que os aumentos existem, a gente não é contra isso, mas ele tem que ser um aumento coerente com nossa Realista, vivência, né? realista, porque quando a gente fala 300%, gente, vamos lá, vamos aumentar o salário mínimo em 300%. Ó, eu dou um exemplo sobre isso na época da pandemia, né? Na época da pandemia, a gente teve um aumento muito grande nos índices de correção na venda de lote. GPM estourou. GPM chegou a 30%. Muitos loteadores, daí eu ponho o meu caso, o que a gente aconteceu? A gente sentou com o cliente e negociou. Vamos tirar o IGPM, vamos colocar outro índice? Isso se chama coerência. Sim. Mas dentro do contrato estava o IGPM. Cara, mas a gente entendeu que era incoerente. O índice subiu muito além do normal por outro fator, e eu não posso dar penalidade para o cara que está ali comigo. Então, coerência, vamos trazer para um INPC, vamos trazer para um outro, que é mais coerente, o cara vai continuar conseguindo pagar, ele vai ter a casa dele e está tudo certo. Né? Então, eu entendo que isso é coerência. Com certeza, porque nós temos hoje, vamos lá, vamos falar de Joinville, nós temos uma demanda habitacional de 21 mil. Nós temos 21 mil famílias precisando de habitação, né? Então, a gente tem que realizar eu acho que é o nosso trabalho do mercado da construção civil, dos corretores de imóveis, trazer esse benefício, né? Quem é que não sonha em ter a sua casa própria? Independente se ela custa 300 mil, se ela custa 250 mil, ou se ela custa 1,5 milhão. Todo mundo tem esse sonho. O que eu digo pro meu associado, que muitas vezes, aquilo que você falou, a gente começou dentro do programa Minha Casa Minha Vida, mas muitos dos nossos construtores hoje constroem casa de 5 milhões, né? Então, o que acontece? Há uma progressão, há um crescimento, e isso acaba que nós temos que observar isso, nós temos que observar o que o mercado está pedindo. Hoje nós temos uma população idosa que está aí.
Nós temos que atender o idoso. Uhum. Só que o idoso, normalmente, ele já vem com uma defasagem financeira de vida já, Uhum. né? Hoje nós temos que atender o primeiro imóvel da família, ou o primeiro imóvel daquele jovem, né? Então, hoje o mercado já está trazendo essas possibilidades, Uhum. mas a gente tem que trazer possibilidades reais financeiramente para o cliente. Né? E isso vai muito no conjunto de situações. Não é só a construção, não é só a mão de obra. Nós estamos falando de taxas, nós estamos falando Uhum. de emolumentos, né? Tudo isso é uma soma para o preço final do produto. Então, a coerência ela tem que existir dentro do nosso mercado. Sim. Eu sempre falo assim, ninguém trabalha de graça, né, Não, Mirna? claro que não. O construtor, ele tá, óbvio, investindo dinheiro, pondo dinheiro na frente, porque ele visa lucro. E Sim. tá tudo certo, faz parte, e tem que ser sadio, porque no momento que ele entender, você vê, eu encontrei um construtor de geminado umas 2, 3 semanas atrás. E daí eu falei para ele: "Ah, qual que é o próximo projeto?" Ele falou: "Ah, eu tô segurando." Ah, é muito triste eu escutar isso, né. Sim. O que que tá fazendo ele se assegurar, né? Por que que ele tá segurando? Porque de repente ele tá entendendo que não tá fechando o cálculo. O cálculo ele tá em aberto, Uhum. né, não fecha o cálculo. Então, é importante nós como sociedade civil organizada, que eu sempre falo, a gente tá organizando isso, ajudando para que não chegue um construtor, chegar um momento e falar assim: "Cara, eu não vou construir, porque para mim não tá fechando a conta." E no decorrer desses 8 anos que a CCA existe, a gente já teve muito disso, né. A gente já teve muito, eu vou te dizer assim, que foi ruim, mas foi bom, né. Uhum, Com aquela questão das exigências nas linhas de financiamento que a Caixa uhum. faz, a questão, da É muito engraçado isso, porque eu vendi Minha Casa Minha Vida, daí eu falava o cliente falava: "Ah, não, mas eu quero esse outro piso. Eu pago um pouquinho a mais." E põe: "Não, não, mas não, você não pode pôr, porque senão o programa não aprova o." "Ah, mas é melhor." "Eu sei que é melhor, mas o programa não aprova se você colocar", né. É, mas a gente percebe cada vez mais que nós temos que fazer esse diferencial. Eu falo muito nessa questão de fazer a diferença, porque a gente é essa a proposta da associação. Hum, E no decorrer do tempo, nós tínhamos, eu lembro assim, é que quando começou lá atrás, né, o Minha Casa Minha Vida, 8, 9 anos atrás, nós tínhamos caminhoneiro, que era construtor, nós tínhamos médicos que eram construtores, então nós não tínhamos uma profissionalização, né, uhum, do próprio construtor, né. Muitas vezes ele não era nem construtor, ele era só investidor. Então hoje com o que o mercado apresentou, foi feito uma peneira. E uhum. hoje quem está no mercado realmente é o construtor que quer continuar trabalhando, que é o profissional do mercado, né. Mas teve muita gente que ganhou muito dinheiro na construção civil, Sim, né, com muito certeza. lá atrás, quando o mercado foi o lançamento, nós vendíamos imóvel só com terreno, né. Uhum. A pessoa se encantava com a possibilidade de ter a sua casa própria, É né. que o terreno também era mais barato, né, Mirna? Então Totalmente. a margem era melhor. Hoje, é o que eu vejo grande dificuldade, às vezes eu escuto o cliente falar: "Ah, mas está caro." Eu falei: "Cara, mas o terreno está mais caro, né?" Antigamente você comprar um terreno de 50.000, você construía. Hoje você não tem o terreno de 50.000. Não Não existe. tem o terreno de 100.000, né? Então, Não. o target para você começar a construir, ele está muito alto, né? Sim, Então, se o construtor não souber fazer cálculo, fica inviável. Então, com certeza, as oportunidades que tem no mercado, as pessoas têm que aproveitar. sim. E a frase que eu sempre falo: hoje está barato, amanhã vai estar mais caro. Às vezes a pessoa fala: tá caro, eu falo: tá caro? Tá caro? Tá caro, você vai ver amanhã. Hoje ainda está barato para comprar imóvel, né? Então, a busca para comprar imóvel, ela tem que ser hoje, não pode ser amanhã. Ah, não, vou esperar para ver. O mercado imobiliário, ele não baixa de Não. valor. Ele não para, né, ele se Uhum, movimenta o tempo todo. E aquilo que eu digo às pessoas muitas vezes, principalmente na questão do primeiro imóvel, né, "Ai, ou uma família que já é uma família constituída, está morando de aluguel." Eu sempre tento trazer para ela que o imóvel que ela vai comprar, é um gasto, mas ela já está gastando.
ela está pagando aluguel. E esse aluguel não traz um retorno para ela. Diferente do imóvel que você compra, que você paga todo mês uma prestação no banco que você financiou, daqui a 5 anos, esse imóvel não desvalorizou em momento algum, e você vai ter uma poupança para dar, fazendo a venda dele, você vai pegar o dinheiro, o retorno daquele dinheiro que você investiu e vai dar entrada no imóvel maior, né? Uhum. E essa é a importância da conscientização do cliente final também. Né? Eu acho que a gente, como corretor de imóveis, como trabalhando no mercado da construção civil, a gente tem que ter isso. Sim. Né? Porque muitas vezes a pessoa ela tem medo. Né? O cliente final ele tem medo, ele tem receio de assumir uma dívida, de perder o emprego no meio do caminho, de uma alta taxa de juros. Mas quanto mais ele esperar, mais difícil vai ficar. Né? Porque o mercado está aquecido. Então, é diferente de anos atrás. Eu lembro, assim, que quando eu morava numa casinha de Coab e ela era financiada, quando eu Uhum. era pequena. E tu lembra que teve uma época que a gente pagava todo o financiamento, ainda tinha uma sobra, a gente falava que tinha um rabo ainda de dívida Uhum. no banco? Hoje a gente não tem isso mais, porque a coisa está muito mais visível. A gente tem hoje como fazer o acompanhamento. Então, a importância de você dar o primeiro passo é muito grande, Sim. né? E assim, depois que tu dá o primeiro passo, né, principalmente os casais mais novos, as pessoas que compram, né, elas têm uma possibilidade de fazer isso durante muitos anos na vida, até chegar Não, ao eu falo, objetivo final. eu trabalhei também como correspondente bancário, né? E eu falava para as pessoas, a média de financiamento no Brasil é 5 anos. Que às vezes o cara assinava o contrato lá para 30 anos, 35, e falava, meu Deus! Eu falei, não se preocupe, daqui a 5 anos você vai estar aqui fazendo um novo financiamento porque você já quitou aquele e está comprando um outro imóvel. Então as pessoas às vezes assinam e falam, meu, eu vou ficar. Não vai ficar, porque daqui a pouco a nossa valorização é tão legal que vai chegar uma hora que você vai poder vender o imóvel, você vai poder quitar aquele financiamento e com o dinheiro que sobra você vai poder comprar um outro imóvel à vista. Com certeza. Mas isso muitas vezes a gente tem que levar para o mercado, né, Uhum, para o consumidor final, porque muitas vezes ele tem, é aquilo que eu falei, o receio, né? O brasileiro ele vive endividado, mas ele tem medo de dívida, uhum, principalmente dívida a longo prazo. E isso nós temos que fazer um trabalho cada vez mais, e assim, unidos a gente pode fazer esse trabalho. sim. Além de um trabalho em defesa da construção civil, que é o que a gente vem trabalhando, e inclusive capacitando o nosso associado, o nosso pequeno construtor, para que ele veja a importância dele como no mercado e o crescimento dele, mas também para que a gente possa preparar, trabalhar junto, em parceria, para conscientizar o cliente final. Né? Sim. Como que tá eu não sei se lá na associação tem o pessoal que faz o casa e construção. São É poucos. poucos? No nosso caso ali, mas a gente tem, mas são Porque poucos. eu que trabalho com lote, a gente tem muito perfil desse construtor, que ele entra em parceria, às vezes, com nós, com loteamento e tal. Eu tenho parceria com alguns construtor que eles já desenham uma casa, faz uns 3 4 layout de casa para aquele lote, e Uhum. aí a gente faz o processo casa e construção, né. Então o cara compra o terreninho e financia ali a A construção construção do a construção imóvel. do imóvel. A gente tem pouco. Lá na CCA, realmente, ele é profissional ele constrói para venda, né? Entendi, Ele não constrói, é aquilo que eu te falei, não, a gente não deixa de ter, a gente tem, mas dá para contar na palma da mão, entendi. né? Mas o Não, meu é e você o. vê, eu faço um exercício gigante com eles para a gente conseguir fechar o cálculo da construção. É, E não fecha. Por quê? Porque é uma única casa, não é um geminado. ele tem um terreno todo, né? Ele tem um Então, terreno todo. O geminado você consegue diluir o valor, né? O valor, o custo do do terreno, né? terreno. Então você consegue fazer um aproveitamento melhor, ainda mais terreno de esquina, né? Aí o cara aproveita melhor ainda Do coi- o terreno e consegue diluir isso, né? Consegue fazer a permuta, sobra a permuta e mais 2 para ele, 3 dependendo do tamanho do terreno, né? Mas é engraçado, né? Porque eu, como corretora, eu não gosto da esquina. Eu gosto do meio, Uhum, sabe? Principalmente, mas a gente tem algumas características muito importantes em Joinville. Nós temos algumas regiões que nós temos terreno de meio de 15, né? De 15 por 30. A gente uhum. consegue colocar 5 geminados, né? Ai, mas 5 geminados de 3 de largura? É aquilo que eu falei lá no começo, né? 3 aqui, 3 em cima, coloca lado a lado. Nós estamos falando de Eu 6. lembro, eu passei agora.
Hoje eu passei por uma rua que eu vi, meu, há alguns anos atrás, não vou falar tempo, né? O cara construiu 3 andar o geminado. É um projeto diferenciado, lindo, lindo. Quem teve a oportunidade de entrar, assim, algo todo. E assim, ó, o primeiro, vamos dizer assim, né? Era 3 além da garagem. Então tinha Uhum. garagem, aí ia para o primeiro andar. Um quadriplex. Aí ia no segundo andar. O segundo andar, ele tinha o fundo, o Uhum. primeiro não tinha. Aí no segundo andar, o cara tinha o fundo. Ia um fundo bem bom. E aí o terceiro andar, como se fosse a cobertura. Assim, você vê, só um geminado que te dá a possibilidade disso. O cara fala, onde é que você mora? Moro num triplex, né? E tem em alguns bairros aqui em Joinville, por conta da característica de Sim, terreno, você tem o triplex. O cara tem. mora num triplex. E só é possível porque é geminado. Porque se ele fosse construir uma casa só para ele não ia conseguir fazer 3 lajes. Principalmente nos terrenos, né? Eu sempre digo assim: tudo que é bom a gente tem que copiar. E eu Sim. sou dessa opinião. Para que que eu vou fazer desbravar uma pedra se ela já está polida, já está prontinha lá no mercado? Vai a Curitiba, né? Uhum. Lá, pequenos imóveis, triplex ou, né, 2 pisos, você vai encontrar em todos os padrões de valores, né? Eu sou muito apaixonada, que eu queria muito que Joinville, é uma briga que eu pessoalmente tenho, em condomínio fechado, Uhum. né? Porque qual é a melhor coisa para uma mãe de família, um pai de família, os pais saírem para trabalhar e saberem que os filhos estão ali dentro e ali eles vão ficar, né? Sim. Ah, mas a gente, claro que Em tem. Curitiba é muito legal, né? Você tem muito condomínio de geminado Uhum, com 10 casas, 8 casas. É uma pequena vilazinha, né? É a isso, famosa vilazinha, né? isso. Essas vilas vieram em São Paulo, Eu Curitiba, ia até. falar isso. Eu, quando vim para cá, eu vim de São Paulo, né? E aí eu cheguei na febre ali dos geminados. Então, para mim, era muito normal. O pessoal assustado, eu falei, meu, mas São Paulo foi criado por geminado em todo canto, né? Aí tem o geminado virado para rua e tem um geminado que a gente chama de vila. Aham. Exemplo, hoje o geminado de vila em São Paulo, ele é disputadíssimo. Por quê? Porque é um local seguro, né, que o pessoal deixa o pessoal lá, a criança lá dentro, se cria um ambiente gostoso, né? E aqui em Joinville a gente ainda não viu esse passo começar ainda. Não, mas a gente eu tô trabalhando para isso também acontecer, porque eu acho que tu tem que dar oportunidade para o mercado escolher, Sim. né. Ele pode escolher um apartamento, um geminado, um condomínio fechado. Eu acho que cada vez mais que nós apresentarmos possibilidades para o cliente final, nós estamos enriquecendo o mercado, né, Uhum. porque é o cliente que vai decidir onde é que ele vai morar, Sim. né, como ele quer morar e como ele pode morar, né. Uhum. Esse é um grande desafio nosso como mercado da construção civil, né, e a gente está junto aí para fazer essas mudanças acontecerem. É uma equação, né? Eu sempre falo, né? Principalmente quando a gente fala de localidades, cada localidade você vai conseguir proporcionar um valor, né? Uhum, Por quê? Porque você tem algumas facilidades que outros não têm. Você vai construir um geminado num bairro que ele é fim de linha, que a gente chama, ele vai ter um preço. Agora, você vai construir um geminado numa região central, ele tem outro valor, né? Então, cada local vai ter a sua característica. E eu sempre falo, não adianta pôr ouro em local que não brilha ouro, né? Já aconteceu de eu chegar em alguns locais, o consultor falou: "Ah, mas aqui eu pus tanto, tanto". Eu falei: "Pois é, mas você jogou dinheiro, não adianta, tem que estudar mercado. Aqui não adianta você pôr". Eu lembro até hoje, eu vendi uma casa de esquina, coisa mais linda. Não era geminada, era uma casa. Pé direito, coisa mais linda. No bairro errado. E aí a dona reclamando: "Ah, mas eu falei: "Pois é, mas você construiu no lugar errado. Não adianta, esse preço que você falou, realmente, ela vale, mas não aqui. não nesse bairro". Eu acho que justamente hoje a capacitação do construtor para que ele veja isso, para que ele pese na balança isso, porque vamos lá, a construção dessa casa, o custo da construção foi o mesmo. Ou lá Uhum, vamos lá, numa região mais simples ou numa região mais nobre, a obra uhum. em si É não igual. teve diferença nenhuma. O que que foi diferente? Foi a localização, o terreno, a terra.
Então, isso tudo tem que ser. Quando você fala em construir, você tem que colocar na ponta do lápis, Uhum. né? Porque isso pode te causar um prejuízo financeiro muito grande. Né? É o que a gente tenta trazer para o nosso construtor é justamente isso. Esse pensamento e principalmente essa educação, que a visão dele de mercado é o que vai ser o diferencial nele, para ele, tanto para crescer quanto para sair do mercado, né? E às vezes um empreendimento mal colocado, ou um empreendimento mal construído, tu vai somando um, vai somando dois, no terceiro ele não existe mais, Uhum. porque ele já queimou dentro do mercado, né? Uhum. Então a gente tem que estar muito atento a essas coisas. Eu não sei se é lá na CCA que o pessoal se junta, os consultores se juntam para fazer compras. Na É, CIG, se eu não me engano. Não, é, no Sinduscom e na CIG. Sinduscon e É, Assig. mas a gente também, a gente comprou, nós temos associados que compraram, na época da pandemia, compraram É porque, ferro, aço e eu ferro. lembro que eu escutei isso de consultor de geminado, que eles falam, Uhum, não, Gabriel, a gente tem um grupinho nosso uhum, que a gente faz compra junto. E começou na época da da pandemia. E pandemia. continuaram. Que daí a gente descobriu que a gente consegue um preço diferenciado porque a gente compra em volume. É. E esse volume, esse diferencial faz uma diferença no final das Sim. contas, né? É aquilo que eu sempre digo, o custo do dinheiro é muito alto. Ninguém Uhum. chega para nós e diz assim, ó, Carrara, eu vou te dar R$ 100 hoje. Você tem que Uhum. trabalhar para ganhar os R$ 100. É a mesma coisa da nossa construção civil. Ninguém chega para o construtor, principalmente para o meu construtor. O Uhum. meu construtor, ele trabalha com recursos próprios. Ele não pega dinheiro do banco. Sim. Então, o dinheiro dele está todo no tijolo, né? Ah, ele vai lucrar, vamos lá, sei lá, vamos colocar ali, ele construiu R$ 100.000, ele vai lucrar, vai lucrar R$ 50.000, é o lucro dele. Ai, 50%. Mas ele trabalhou com o Hum. dinheiro dele, ele não pegou nada de banco, Sim. né? Mas chega um momento que muitas vezes aperta lá no final. E lá no Uhum. final o calo começa a doer. Então, a responsabilidade dele construir um bom imóvel dentro de uma localização boa para que o mercado aceite, o risco é dele. É. Não, e a Então, qualidade dos geminados aqui na nossa região, ela é muito boa. uhum, É muito boa. Eu converso com os construtores, assim, a preocupação que eles têm de entregar a mais do que aquilo que o cliente esperava. É isso que eu acho fantástico, sabe? Às vezes eu entro em alguns geminados, eu falo pro cara, meu Deus do céu, cara, a qualidade, o pé direito, a preocupação ali com o gesso, a preocupação com o piso, né? Então, com certeza, é a história que você falou do profissionalismo, né? é. A gente começou numa curva de aprendizado que a gente brinca lá no Cresci, e aí vocês estão colhendo muito disso, dessa qualificação, desse treinamento, dessa busca, né? E tu vê, né, como o Brasil ele é tão grande, né? Às vezes eu já conversei várias vezes com vários profissionais, construtores, vamos lá, de Goiás, da região lá de Minas Gerais, e eles sempre botam pia, né? Eles botam pia. Não a parte de baixo, mas a pia. Hum. Daí eu pergunto, eu questionei, digo, tá, gente, mas Minha Casa Minha Vida não pede para vocês colocarem, por que que vocês colocam? Ah, Mirna, porque na nossa região aqui, as pessoas lavam a casa de mangueira. Como assim? Não, eles não usam pano, balde, como a gente usa aqui no sul. Eles lavam a casa de mangueira. Então, a gente já coloca a pia, porque ele vai continuar com o material, né, Uhum. com cimento, tal. Eu digo, meu Deus, imagina se eu fizer uma pia, para nós encarece aqui no sul, e o cliente vai botar fora. Eu lembro assim, quando a gente começou, era uma exigência da Caixa botar pia no banheiro, né? Era uma exigência. Quantas vezes nós vimos as pias sendo arrancadas pelo cliente porque ele queria colocar um balcãozinho? Uhum. São pequenas coisas que a gente teve que brigar com a Caixa. Olha, gente, não adianta, a gente coloca, eles tiram. Entender a cultura local. A cultura local. Ah, vamos colocar. Aqui tem que ter laje. Lá no Nordeste não precisa laje. Por quê? A laje para eles no verão é insuportável. Eles não têm umidade, não tem chuva como a gente aqui. Uhum. Então, esses diferenciais nos fazem ter a necessidade de conhecer como o mercado se apresenta, não só aqui, mas fora também. Né? Uhum. E a gente cada vez mais estamos trabalhando para que o mercado fique melhor. E falando de caixa, né? A caixa ela tá para todo o Brasil. Se nós não alimentarmos a caixa de informação, ela vai pegar o que é repassado para ela e tá tudo certo, e ela vai passar a,
que é a normativa que foi repassada. Então, também precisa ter esse acompanhamento. Sim, a CCA, a gente teve a gente tem um projeto chamado Descarimba Joinville. É Hum, um projeto a CCA e a GES, que é a Associação Joinvilense de Engenharia. Nós entramos com esse projeto há mais ou menos vai fazer 4 anos, através de um vereador dentro da Câmara de Vereadores, né? uhum, Que era justamente algumas mudanças que nós precisávamos no mercado. E uma delas era justamente a questão das vagas de garagem. E aí, uhum, agora, no final do ano, na mudança do legislativo, o projeto ainda estava lá, ainda estava para ser aprovado. Então, as mudanças dentro do nosso segmento, elas são muito demoradas, né? Mas a gente estava lá, a gente estava acompanhando. uhum. Aí chegou na mudança ali na última sessão da Câmara de Vereadores, estava pendente. E a gente estava lá, a gente estava acompanhando, né? Cobrando do vereador onde a gente entregou o projeto. Ah, Mirna, depende disso, ah, depende daquilo. Então, naquele momento, a gente teve que fazer um lobby, né? A gente teve que cobrar. A gente não estava tirando, né? Tirando a, uma possibilidade. A gente estava deixando o mercado assumir, o construtor assumir o risco de construir com poucas garagens ou com nenhuma garagem. Então, era o risco do construtor, né? Porque o dinheiro é Uhum. dele, o dinheiro não é do banco, o dinheiro é dele. Se ele errar, Sim. o problema é dele. E ali a gente fez uma conversa, e aí a gente teve o pessoal do Sinduscom, que juntou conosco, porque a importância dessa demanda não era só para o pequeno, era para o grande construtor também. E Uhum. ali a gente conseguiu fazendo, conversando, não negociando, mas quando eu digo assim, ó, gente, não vamos deixar para a próxima, porque a gente não sabe os novos Não é vereadores. negociação de valores, é negociação Não, de conversa. de conversas. E aí a gente conseguiu aprovar isso, né? Mas assim, a gente percorreu quase 4 anos para isso acontecer. Né? Uhum. Então, o grande problema hoje é os processos que acontecem. Ah, muda uma legislatura, muda tudo. Os novos vereadores, eles já vêm com outras ideias. Ah, muda um prefeito, vem toda uma gama de mudança que o mercado não pode mais que isso aconteça. Nós temos que ter processos. Né? Uhum. Uma das nossas grandes discussões com a Sama é justamente processo na época que o Fábio assumiu a Sama. Porque a Uhum. gente precisa disso. A gente não pode mais deixar a construção civil ser jogada. Por quê? Nós trabalhamos no processo de construção, não é de uma camiseta que tu vai lá, corta, recorta, né? Hoje tu vai lá, recorta, costura e amanhã tá pronta. A gente trabalha com projeto, a gente trabalha Uhum. com sonho de vida. Né? E com custos muito elevados. Então, a gente tem que cada dia mais trabalhar com processos que tenham as continuidades necessárias. E é isso que nós temos feito. Nós temos feito esses acompanhamentos, tanto a nível nacional como a nível municipal. Né? Uhum. Porque, por incrível que pareça, o estadual não nos atrapalha, mas o municipal e o federal, a gente tem que estar com esse acompanhamento a todo momento. Né? A Uhum. gente é pegado de calça curta, como se diz, a todo momento. Né? E eu acho que até por isso a história das taxas dos cartórios nos pegou com surpresa, porque é um dos poucos itens a nível de Estado que nos afeta, Realmente. né? Tanto é que o nosso acompanhamento é muito forte na esfera municipal, na esfera federal, né? A esfera estadual, o impacto, são poucas as coisas que realmente dão impacto, né? Mas tem que acompanhar, porque você vê Sim, uma coisa dessa, olha o tamanho do impacto que causou, né? O custo que causou lá na ponta final, né? Um cara que ia gastar ali 5.000 para fazer um registro, hoje vai gastar 15, 20.000. é. É. Gente, e assim, ó, para ganhar esses 15.000, ninguém, é aquilo que eu falo, ninguém dá nada pra gente. A gente tem que batalhar Uhum. muito. E muitas vezes o negócio fica inviável no final, pela questão da documentação. É porque às vezes o construtor ele dava de brinde, vamos colocar assim, a documentação. Sim, Hoje é inviável o cara fazer isso. não tem mais a É condição. inviável. O cara arriscar de falar que dá documentação, ele está cometendo um ato de suicídio. Até porque ele não sabe o quanto que realmente vai ser o valor. Né? A avaliação em alguns cartórios estão sendo feito pelos próprios cartonários, eles resolvem mudar o valor, ferrou todo o processo. É justamente, eu vim um pouco antes aqui de uma reunião com o cartorário.
né? Uhum. Porque a gente tem que estar fazendo até essas visitas. Eu lembro que eu tinha um presidente meu, que eu fui presidente da CCA, hoje eu sou diretora executiva, né? Uhum. E aí ele dizia para mim: Ah, Mirna, onde é que tu tá? Tô tomando café. Aonde? Ah, tô na Câmara de Vereadores, tô na imobiliária. Meu, mas tu só toma café. Mas o que que isso faz? A gente tem Uhum. que ter uma rede de relacionamento, a gente tem que entender o nosso mercado, nós temos que conhecer o que está acontecendo aí fora, né? Uhum. E eu sou uma pessoa que eu trabalho com terrenos, eu trabalho do Minha Casa Minha Vida, né? O meu associado, eu não estou acostumada com alto padrão. Para mim, o alto padrão é pro meu associado, o alto padrão existe, mas são poucos os associados que constroem alto padrão. Mas é um nicho de mercado e a gente tem cada vez mais se aprimorar, conhecer, sabe, trocar experiências. Hoje, nos nossos grupos da CCA, às vezes aconteceu uma situação com um associado, chegou lá, ele colocou no grupo, outro associado que já passou aquilo e já resolveu aquela situação, Uhum. vem ao encontro dele e isso acaba sendo a solução do problema. E às vezes a Uhum. solução do problema está aqui, ó, no tete a No tete, diálogo, no é? Ah, diálogo. com certeza. Eu sou um cara super favorável ao diálogo. Eu acho que o diálogo ele é o caminho, né, para a gente conseguir resolver as questões, né? Porque as problemáticas elas se encontram no coletivo, Sim. né? Então, qual que é a forma de você resolver? Você conversar com o coletivo? Não é uma conversa individual, você tem que conversar com o coletivo, entender, ir lá no cartório, entender do cartório a dor dele, porque ele também tem a dor, né? O Sim, cartório também tem a sua dor, da mesma forma que o banco tem a sua dor, da mesma forma que o pessoal que vende material de construção tem a sua dor, que o corretor tem essa dor, todo mundo tem essa dor, né? Então, o nosso trabalho, eu acho que esse trabalho de associativo é ajudar a encontrar a melhor fórmula para a gente caminhar sobre isso. e Joinville está no caminho certo, né? Hoje nós Uhum. temos uma conversa com todas as associações, desde a construção da Comac, que vende material de construção, do Sinduscom, né, que Uhum. trabalha pelo grande construtor, da CCA, que trabalha pelo pequeno, da SIM, que trabalha com os corretores, da AGES, da engenharia. Então, assim, a gente está num momento muito bom, sabe? Uhum. Num momento muito bom pro mercado. E isso traz para a gente uma segurança maior, né, Uhum. do trabalho em conjunto. E aí isso nos traz cada vez mais capacitação, né? Então, ó, quantas vezes a gente focou em Joinville em fazer um feirão de imóveis? Uhum. E nunca a gente conseguiu dar conta, conseguíamos fazer, mas não dávamos continuidade. Hoje nós estamos com um feirão ali envolvendo várias associações da construção civil, né? Uhum. Construção civil, materiais de construção, né? Corretores de imóveis, porque o mercado precisa dessa união. Né? Uhum. Porque não é para defender o meu, para defender o teu, é para defender aquilo que você falou, o coletivo. A Uhum. gente tem que pensar o coletivo sempre. Sim. É, para conseguir trazer um bom resultado para a ponta, que é o principal, né? Sim, O trabalho começa muito, a gente brinca aqui em cima, né? Mas pensando lá embaixo, pensando na ponta, como que ela vai receber, como é que a gente vai conseguir entregar algo de qualidade, né? A gente tem que ter esse pensamento antes, tem que ter esse planejamento para, não é simplesmente, ah, não, eu tive uma ideia e vou fazer, né? Quando a gente começou a pensar no salão do imóvel, foi planejamento, foi sim. conversa, né? Foi o famoso cafezinho, foi uma vez, duas vezes, três vezes, discutindo, né? Eu até brinquei, eu vou trazer aqui o nosso amigo lá da Comac, Patrício, Patrício. Vou trazer ele aqui para a gente conversar. Eu até brinquei numa das nossas conversas, falei, aqui na mesa a gente tem que brigar. Cabe a gente brigar. sim, Brigar por boas ideias. Temos que entender o que é melhor, o que não é, o que é possível, o que não é possível, para a gente chegar num resultado, né? sim. Então, a mesa, ela serve para isso, né? Para a gente conseguir sair. E é legal a gente sair com esse diálogo, né? E as pessoas ter amadurecimento para isso, né? Então, tô bem empolgado com o salão, assim. O Patrício está fazendo um trabalho, assim, Excepcional, né? sensacional, sensacional. Vou trazer ele um pouquinho mais para frente, deixa eu chegar mais próximo do salão, vou trazer ele para ele poder falar. Não, e essa estrutura toda, essa costura, ela vem se desenhando
nos últimos 5 anos, né? Essa proximidade que a gente tem tido. E eu vou te dizer, assim, uma das coisas que me enche de orgulho é fazer parte dessa costura, sabe? Uhum. Dessa aproximação. Porque eu tenho um ditado que é muito, muito vivido por mim, que nós juntos somos mais fortes, Sim. né? Por que que eu vou estar brigando com um concorrente? A gente não pode Não, mais você ser vê, numa concorrente. das nossas conversas que a gente teve, a Assim começou a ter um encontro com vocês quinzenal, Sim, né? Para trazer negócio, fazer negócio, foi numa conversa, que sim. era um outro assunto e a gente conversando, daí de repente a gente falou: "Poxa, por que que a gente não faz isso?" Daí começou a se fazer os encontros, Sim, né. tanto é que assim, os primeiros encontros da Assim, foi a CCA que cedeu a sala para Assim fazer, né. Uhum, Então isso é a importância de a gente reconhecer o outro setor, o outro segmento, como parte do nosso também, né. uhum. E a importância disso é extraordinário, o resultado disso é extraordinário, né. Cada vez mais, o joinvilense tem sido exemplo, Santa Catarina tem sido exemplo para outros estados, como esse desbravador no associativismo, né. Sem dúvida. Mirna, se deixar a gente vai ficar a tarde toda conversando. Com certeza, assunto não nos falta. Assunto não nos falta, vamos ter outras oportunidades. Estaremos aí. Então, Mirna, vou deixar a palavra livre aí para você, complementar aí a nossa conversa aí que está se chegando ao final. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, e dizer que a soma do nosso trabalho é que realiza o sonho da casa própria para o nosso cliente final, Uhum. né. Juntos somos mais fortes. Então essa é uma vivência que eu trago para todos os momentos da minha vida. Estar aqui hoje é uma honra. E vamos continuar na nossa batalha lá fora, né. Com certeza, conto contigo, Mirna. E eu com vocês. Obrigado. Eu que agradeço. E você que acompanhou a gente até agora, curta, compartilhe e espero você no nosso próximo podcast. Tchau, tchau.